Olá, meus nobres e queridos amigos, é um prazer gravar mais um vídeo para o nosso canal. Nós iremos trazer este tema para poder ajudar muitas pessoas que têm a vontade de ter acesso à informação, que o objetivo meu aqui é exatamente este. Eu abri esse canal, né, no YouTube para que as pessoas também possam ter direitos a conhecer direitos. Então, por este motivo, esse tema aqui foi de fato um tema que foi escolhido por uma pessoa aqui que se inscreve no canal, que vê que nós estamos até fazendo uma série de vídeos sobre direitos dos servidores públicos, né? Então, o tema propositalmente, né, para ajudar os servidores públicos a entender também sobre o processo administrativo disciplinar e também trazendo uma resposta acerca da possibilidade ou não de advogado, essas dúvidas que são cotidianas para mim, porque eu atuo nesta área também, né? Eu gosto muito da área de direito público, especificamente dos direitos dos servidores públicos. Pois bem, a análise que se faz acerca do PAD, né, o processo administrativo disciplinar, é que toda vez que a administração pública, né, tocante à União, os estados, Distrito Federal, município, ou mesmo autarquias e fundações públicas, observam situações em que há um ilícito na esfera administrativa, obviamente ele irá promover o PAD, irá ser instaurado uma sindicância e posteriormente um processo administrativo disciplinar. Então a finalidade única do PAD é exatamente observar quais seriam os parâmetros em que o servidor público está atuando. E o servidor público, inclusive, é bom deixar bem claro, é aquele que passou em concurso público de provas e títulos. As situações em que não há concursos públicos, então não há um PAD. Então, esta separação firme e modesta aqui, pelo menos conceitualmente, esses dois pontos, tá? Então, o processo administrativo disciplinar, ele visa exatamente isto. Visa apurar o ilícito administrativo, certo? Se você colocou isso na sua mente, você deve entender também o que é um ilícito na administrativa. Então nós temos, de fato, três formas de entender sobre o ilícito. O ilícito é aquilo que é contrário à lei, né? Aquilo que é contrário ao ordenamento jurídico. Então nós temos que trilhar. Nós temos, obviamente, saber as modalidades de um ilícito. Nós temos o ilícito civil, o ilícito penal e o ilícito administrativo. O ilícito civil, nós temos a responsabilização do servidor público no tocante à esfera civil, que no que diz respeito aos seus atos de gestão, um dano material, dano moral, a possibilidade de responder aí também numa ação de regresso, o Estado paga uma indenização, depois ele tem que ser ressarcido. Então, há situações específicas, né? E é a questão da responsabilidade subjetiva do servidor público. Na esfera penal, nós temos crimes específicos do servidor público. Nós temos todo o sistema do Código Penal, também inserido também pela Lei 14.133, né, de 2021, que é a Lei de Licitações, que trouxe também acerca de alguns crimes licitatórios. Então nós temos esta realidade, né, que existe tanto uma responsabilização na esfera administrativa e uma responsabilização na esfera criminal, e aí temos também na esfera civil também. Nós estamos, só para ter uma noção breve sobre as modalidades do ilícito. O ilícito é claro que é aquilo que é contrário do ordenamento jurídico. Então, quando nós estamos a falar de contrariedade ao ordenamento, a lei especificamente, que tipo de lei seria esta? Né? Então, outro ponto importante. Quando estamos a dizer lei, nós temos que observar o regramento constitucional. Primeiro, Constituição Federal, que estabelece sobre os servidores públicos. Quais são os direitos deles? Ali está abrangido todo o sistema. Artigo 37, artigo 40, 38, temos especialidades.
Agora, fora disso, o poder disciplinar, né, da administração pública estabeleceu como critérios básicos, critérios basilares no sistema. Ou seja, se produziu normas jurídicas para estancar a lacuna do sistema. Então, nós temos o Estatuto do Servidor Público Federal, o Estatuto dos Servidores Públicos estaduais. Cada estado vai ter o seu sistema jurídico pautado numa legislação específica, e também dos municípios, ou que também pode ser aplicado subsidiariamente. Isso vai depender do estatuto da fundação pública, né, da sociedade de economia mista, seja qual seria as entes da administração pública indireta, né? Então nós temos uma autarquia, por exemplo, vai aplicar a autarquia, ela é federal, estadual, municipal. Qual o sistema? Vai ter que aplicar o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais, assim por diante. Então é muito importante, e não há essa mescla. Então o Estatuto do Servidor Público vai dizer quais seriam os ilícitos, e os ilícitos na esfera administrativa. Então, tendo essa posição principal, a partir do qual que, se existe uma legislação e existe uma afronta por parte do servidor público, ali nós temos a lei, e aí o servidor público atinge esta lei com seu ato administrativo. E aí ele pode responder, né? Pode ser punido. Então, geralmente, nós temos as etapas do processo administrativo disciplinar, que ele se perpassa geralmente com uma instauração, com a instrução e julgamento. Geralmente, todos os PADs que eu conheço, todos os processos administrativos disciplinares que eu conheço, eles são pautados em 3 etapas, né, ou 3 fases. Então, temos a instauração, que é a publicação de uma portaria. Inclusive, o STJ já reconheceu que, quando se tratar de servidor público, tem que deixar esmiuçado todo o ponto. Não precisa. Então, apenas a exposição de quem será composto a comissão que irá encabeçar o processo administrativo disciplinar. Assim que seria a compreensão inicial. Segundo ponto diz respeito ao ato de instrução. A instrução seria os debates, o ato de indiciamento, vai depender de acordo com a legislação de cada ente. Se o ente federal, nós temos ali 8.112/90, os estaduais, nós temos ali Estatuto do Servidor Público de São Paulo, Estatuto do Servidor Municipal do Estado de São Paulo, ou que aqui eu falo região de São Paulo porque eu sou de São Paulo, mas tem outros estados da federação que vai estabelecer a respeito desse ponto. Temos, né, também a defesa, e é nesse ato, né, que a questão da defesa, o relatório e conclusão, que a fase, fica na fase de instrução. E na fase de instrução deve-se realizar o contraditório, a ampla defesa. E aí temos já uma pergunta, né, que é muito simples e objetiva, do que diz respeito a possibilidade do servidor público não contratar um advogado para ter a sua defesa. Lógico, quando você tem um processo administrativo ou mesmo judicial, eu conselho também aos advogados, aos nobres advogados, é que não coloquem o lado emocional nos seus processos pessoais. Tem situações em que você vai lidar muito bem, situações tranquilas. Um processo administrativo disciplinar, ele está pautado em diversos aspectos também emocionais, financeiros, tudo que é uma mescla de todos os sentimentos. E às vezes não há necessidade da pessoa fazer uma defesa sem pautar especificamente sobre a acusação. E é por isso que o advogado é contratado para mostrar ao julgador, ao ente que irá julgar, a autoridade competente, que há uma ilegalidade daquele ato, pode haver também uma confissão também do servidor público para evitar com que ocorra algo negativo no futuro. Pode acontecer situações em que já existe de fato uma prescrição, o processo já prosseguiu e não pode ser o servidor punido por aquele fato. Então, para você entender, existe uma defesa técnica. O advogado vai apresentar uma defesa técnica. Então, essa seria a realidade da atuação do advogado. O advogado ele vai atuar
tecnicamente como conhecedor, inclusive, da legislação que está atuando. Vamos supor que eu atuo em prol da defesa do servidor público municipal numa cidade X. Eu tenho que conhecer a legislação municipal detalhada, no tocante ao processo administrativo disciplinar, contextualizar com os fatos e apresentar ao julgador: olha, é o seguinte, existe isso, e também o resultado seria o seguinte, não pode punir. Ou se existe também a possibilidade, assim como o advogado criminal atua, vamos comparar, tem duas formas de atuação. Ou se faz a negativa, apresentando os fatos, né, apresentando os fatos, a versão do servidor público pautado em lei, ou tem a opção de fazer a defesa especificamente no tocante ao aspecto central. O que significa dizer que você deve trazer, tem a negativa e tem a minimização. O aspecto central seria a minimização dos atos administrativos. Vou minimizar a situação. Eu não quero que o meu cliente seja punido indevidamente. Então vamos minimizar, que ele pegue pelo menos uma suspensão em vez de demissão a bem do serviço público. E que de fato ocorre. Pode acontecer de uma interpretação, né, mal dada pela lei, e logicamente nós não devemos fazer o pré-julgamento, aquele servidor público que atua ali, porque às vezes não são devidamente conhecedores da lei, né? A lei é tão complexa que às vezes você tem uma interpretação, cada um vai ter uma interpretação diferente. Então, por este motivo, acho muito necessário mesmo que deve sim contratar um advogado para que faça uma defesa técnica. Pois bem, acerca do julgamento, nós temos outro detalhe importante para nós terminarmos esse vídeo, é a questão que deve se pautar no tocante ao equilíbrio, a razoabilidade e o juízo de ponderação de valores. Se você vê uma situação em que apenas é um ato que não teve um prejuízo nenhum para a administração pública e nem mesmo há uma interpretação extensiva, porque você deve observar a interpretação, o método de interpretação do julgador, que ele deve também fundamentar sobre as suas decisões, logicamente vai trazer efeitos positivos, porque ele vai se pautar na lei. Existe também, por fim, né, o processo administrativo nem sempre é a última palavra. Então, às vezes, o Poder Judiciário, né, a pessoa que se sentir-se prejudicado ou prejudicada, ele socorrer do Poder Judiciário para que seja aplicado a efetividade da lei. Muitas vezes os casos que nós vislumbramos é que as pessoas promovem esse tipo de ação judicial com o objetivo de anular, né, o ato administrativo. Pode, o Poder Judiciário pode, desde que comprovada a ilegalidade, o abuso de poder, e aí vai depender da situação do caso concreto, que às vezes pode ser um mandado de segurança, às vezes pode ser uma ação anulatória, né, do ato administrativo de demissão. Então, há situações muito específicas e delicadíssimas. Então, isso vai ser analisado cada caso concreto. O advogado deverá analisar se já passou o processo administrativo, vamos partir para o judicial ou não. Então, tem que verificar se há jurisprudência. Então, são uma série de detalhes que é somente por meio de uma consulta o advogado vai conseguir analisar um caso concreto. E então, existe, de fato, o ato da administração pública ser revisto, né, os atos dela no tocante à atuação do advogado, né, que especificamente demonstrar em juízo que há um erro, um equívoco ou um ato de que havia outras situações de provas, outros elementos de provas que não foram avaliados, e aí cabe ao Poder Judiciário intervir, entendeu? Então esse seria a finalidade principal deste vídeo, trazer pelo menos um conceito, compreensões, trazer a resposta sobre se há necessidade de advogado. Logicamente não é necessário, porém acredita-se que deve ser feita uma defesa técnica com pessoas profissionais habilitados que conheçam de modo abrangente toda a área do direito para conseguir atuar especificamente, porque não só temos a questão da dificuldade de poder atuar, porque existem leis municipais, leis federais, leis estaduais, tem também o próprio campo de atuação. Às vezes você ter que lidar com o processo administrativo disciplinar do policial militar,
ter que conhecer alguns detalhes, tem que conhecer, por exemplo, do médico. Então tem que conhecer o campo de atuação daquele profissional também, para que tenha uma maior efetividade no serviço. Esse seria o primeiro ponto. E segundo ponto, havendo sempre uma legalidade, busque o Poder Judiciário e não perca tempo para que evite que o servidor público tenha prejuízos de não receber os seus vencimentos. Então tem essas situações muito delicadas, tá bom? Bom, eu encerro este vídeo, então agradecendo você que nos assistiu. E se você gostou desse vídeo de fato, compartilhe, comente com seus amigos compartilhe com seus amigos, comente, né, aqui no nosso vídeo. E se você também tiver sugestões de novos temas, claro, eu fico à disposição para você comentar aqui. Não comentamos casos específicos, que as situações em que acaba se tornando consulta pela complexidade. Então, eu recomendo-se sempre, consulte um advogado de sua confiança, e aqui apenas a finalidade elucidativa, apenas de modo que as pessoas tenham esse acesso à informação. Nós estamos a tratar de casos específicos, mas nós ficaremos sempre à disposição de todos vocês, tá bom? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.